vamos para a nossa primeira aula da segunda unidade. E o assunto de hoje é determinantes. Eu sou a professora de matemática, Ana Paula. O que são determinantes, professora? Para estudar determinante, a gente tem que lembrar de matrizes, tá bom? Toda matriz quadrada de números reais é possível associar um número real denominado determinante. Então, se eu tiver uma matriz retangular, eu vou poder fazer? Não. Se eu tiver uma matriz linha, posso fazer? Não. Somente para as matrizes quadradas. Então, vamos lá. Matriz de primeira ordem. Eu tenho uma matriz 5. Qual vai ser meu determinante? Ele mesmo. Se eu tenho a matriz B menos 10, qual vai ser meu determinante? Menos 10. E se eu tenho a matriz C, qual vai ser meu determinante? 2 quintos também. Aí uma fração, viu, gente? 2 sobre 5, 2 quintos. Matriz de segunda ordem. Como vai ser esse determinante, professora? Que a senhora tanto está falando. Eu vou pegar os elementos da matriz diagonal principal, tá? E vou multiplicar. Então, aqui, A vezes D, AD. E vou subtrair pelos elementos da minha diagonal secundária, B vezes C. Então, quando eu faço essa subtração, eu tenho a minha resposta, o meu determinante, tá? Vamos aí para o exemplo. Determinante dessa matriz A quadrada, né, de 2 por 2. Lembrando que eu tô fazendo aqui segunda ordem, tá? Então, 1 vezes 2, menos 1 vezes 3, 3. Então, 2 menos 3 menos 1. Lembra sempre do jogo de sinal, tá bom? Outro exemplo aí. Eu vou pegar 3 vezes 5, 15. Menos 7 vezes 1, 7. 15 menos 7, 8 é a minha resposta. Vamos lá, de novo, para não esquecer. Matriz de primeira ordem, o determinante é ele mesmo, né? Porque se só tem um número, então vai ser ele mesmo. O determinante da segunda ordem vai ser quanto? Eu vou pegar os elementos da minha diagonal principal, subtraio pela diagonal secundária. Só lembrar aí que faz um x. E lembra que é menos, tá bom? Então, multiplicou, subtraiu, encontrou a resposta, certo? Muito simples, muito fácil. Agora, quando for a matriz de terceira ordem, professora, aí vai ser um pouquinho maior? Vai ser difícil? Não, não vai ser difícil. Então, qual é a minha regra de Sarros? O que é isso, professora? Regra de Sarros? É um método para a gente encontrar esses determinantes, tá bom? Então, vamos lá. O que eu faço aqui? Eu pego a matriz, certo? Igualzinha a essa, tá vendo? E vou repetir aqui, ó, duas colunas. Que colunas são essas? Essas aqui, tá vendo? Eu vou botar aqui do lado. Só isso. Esse é meu primeiro passo. Repete linha 1, linha não, coluna 1 e coluna 2, tá bom? Repetiu coluna 1, repetiu coluna 2. Vamos agora multiplicar. Vamos multiplicar como, professora? Esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse, certo? Fez essa multiplicação, aí você vai subtrair. Subtrair, professora, por quem, professora? Vou botar de outra cor aqui. Esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse, tá vendo? Você vai fazer 3, 6, 9, 12, 15, 18 multiplicações, certo? E quando, na parte rosinha, você vai estar somando. E na parte azul aí, você vai estar subtraindo, tá bom? Meu Deus, que dificuldade. Não é difícil, tá? Vamos lá para o exemplo que vocês vão ver. Temos aí a matriz da terceira ordem. Significa o quê? Uma matriz 3 por 3. Como é que eu vou fazer, Pro? Primeiro passo, eu vou repetir, né? Repetir a minha coluna 1 e a coluna 2. Pronto, professora. Agora, vamos multiplicar. 1 vezes 7 vezes 2, 14. Certo? Deixa eu botar de rosinha aqui, para não confundir. 14. 3 vezes 8 vezes 3 de novo, 72. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 6, 72. Certo? Agora, eu volto subtraindo. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 6, menos 126. 6 vezes 8, 48. Vezes 1, 48. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
Então, todos esses negativos. Agora é só somar tudo aí. Somou tudo e a gente encontra a nossa resposta. Certo? 28. Qual é a determinante? Aí eu pergunto, qual a determinante dessa matriz A de terceira ordem? A resposta é isso, 28, certo? Outro exemplo, né, professora? Porque aí ficou difícil. Então, de novo, o que eu vou fazer aqui? Matriz 3 por 3. Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna, certo? Multiplica. Vamos lá. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 2, 14, certo? 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4, 60. Todos os positivos, ok. Agora vamos para os negativos. Vamos botar de azul. Vamos lá. Vamos à volta agora. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 10, 350. Só que o menos, tá? Todos os da diagonal secundária vai ser o quê? Negativo, tá? Então, 4 vezes 8, 32. Vezes 1, 32. E 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54. Tá aqui também. Depois, aqui, ó. Somou, subtraiu, encontra a resposta, 358. Tá bom? Propriedades. Os determinantes têm muitas propriedades, tá? Hoje eu vou falar só umas, na próxima aula a gente fala mais. Primeira propriedade. Caso uma das linhas da matriz seja igual a zero, então o determinante será zero. Então, se você tem uma matriz 3 por 3, você vai já aplicar aqui, ó, repetir a primeira coluna, a segunda coluna? Não, você verifica. Se tem aqui um negócio aqui, ó, tudo zero, a linha toda zero, você nem precisa, a sua resposta vai ser zero. Tá bom? Não precisa nem calcular, você já sabe por quê? Porque é uma propriedade, tá bom? Outra propriedade, caso uma linha seja igual a outra, duas linhas sejam iguais, por exemplo aqui, ó, tá vendo o que é igual? Quando isso aparece, o determinante vai dar zero, certo? Professora, tô com dúvida, será que isso é verdade? Pode fazer aí no caderno, você faz o determinante igual eu ensinei aqui agora, e você vai ver que dá zero, confere aí no caderno. Outra propriedade, quando duas linhas ou duas colunas têm os proporcional, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2, 4 e 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 4 vezes 2, 8. E 6 vezes 2, 12. Tá vendo que esses números aqui são iguais a esse, só que duas vezes? De novo, 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. E 6 mais 6, 12, tá vendo? Então, quando tiver essas linhas múltiplas assim, ou então pode ser coluna também, colunas múltiplas, pode saber que o determinante vai dar zero, certo? Se quiser conferir também, pode conferir. Então, os determinantes servem para quê, professora? Servem para a gente ir diminuindo os cálculos de matrizes, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, é uma matriz com esse tanto aqui, ó, de coluna, esse tanto de linha aqui, tá vendo? E para eu diminuir, para melhorar os cálculos, a gente vai calculando aqui os determinantes, tá vendo? Então, isso é muito utilizado nas engenharias, na computação. Aí você me fala assim, professora, quem é que faz esse tanto de trem? Quanto maior é mais difícil, professora, está muito difícil. E eu vou dizer para você, é melhor, quanto mais melhor, por quê? Olha só, os pixels são tabelas, certo também? E a gente utiliza o seu celular. Você prefere ver uma foto assim ou uma foto assim? Aqui só tem os pixels são 5 por 5 e aqui é 3000. Olha só, deixa eu ver aqui. 350 por 372. Então são muitas tabelas aí, você não acha? Então por isso a gente utiliza os determinantes para calcular esses. É claro que não são pessoas, certo? São os computadores, são inteligência artificial que faz essas coisas. Mas para os computadores poderem trabalhar, a gente tem que saber manusear, não é mesmo? Então, por isso que a gente estuda tudo isso.
Então, próxima aula a gente vai estudar mais determinantes, né? Os de ordem maior do que 3 e mais propriedades de determinantes. Se quiser seguir o livro, está na página 26 até a 35. A atividade eu vou colocar aqui agora no vídeo, tá? Porque fica mais fácil de vocês encontrarem. Mas também vou botar no blog, que eu fiz o blog só para passar essas atividades, tá bom? Então, só tem uma questão, a questão é para calcular os determinantes. Nessa A, B, C e D são de primeira ordem, E, F, G de segunda ordem e H, I de terceira ordem, tá bom? Lembrem de copiar, responder e me mandar foto. Então, por hoje é só. Um grande abraço, tchau, tchau.